Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 2, 3 e 4. Embora que nós vamos caminhar até o final do capítulo 2, para que no próximo domingo a gente possa então concluir o texto de Abacuque. Irmãos, esse texto, ele é o clímax de Abacuque. Esse texto é o ponto alto dessa crise que Abacuque estava vivenciando. Esse texto é a chave central do livro, e principalmente o ministrar de Deus para o coração de Abacuque. Capítulo 2, verso 2: Então o Senhor me respondeu. Pela segunda vez Deus responde para Abacuque e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Mas o justo viverá por sua fé. Aqui nós temos então, meus irmãos, o ponto alto desse texto da história do dilema do profeta Abacuque. Nós caminhamos juntos até aqui, e no capítulo 1, versículos de 1 a 4, o profeta Abacuque ele tem uma experiência com Deus, uma crise. O livro começa apresentando uma crise e questionamentos. Até quando, Senhor? Até quando eu vou viver essa realidade? Até quando eu vou viver esse dilema? Até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me responder? Até quando eu não vou ver o agir do Senhor? Então ele estava nessa crise com Deus, e justamente querendo uma resposta de Deus. Por isso ele questiona a Deus. E nós vimos que questionamentos, julgamentos errados, equivocados, podem ser motivos de uma crise. Deus então vai responder a Abacuque, capítulo 1, de 5 a 11, na sua primeira resposta. E a resposta que Deus dá para ele não é a resposta que ele queria ouvir. Porque o que Deus fala para Abacuque? Pode ficar tranquilo, as coisas vão piorar ainda mais. Você ora, você clama, você pede que as coisas mudem, que as coisas melhorem, e Deus fala assim: ei, as coisas vão ficar piores ainda. Deus está levantando a Babilônia, aquela nação pagã, aquele povo mau, aquele povo rebelde, eles vão vir e vão dominar sobre vocês. Diante disso, Abacuque, ele ora de novo. Capítulo 1, do 12 até o 2:1. A segunda oração que ele faz. E aqui nós vemos o quê? O coração dele já estando mais insensível, mais endurecido. Então ele ora, Deus responde, não como ele queria. Em vez de melhorar a sua condição, acaba piorando ainda mais. E esse coração insensível acaba questionando o caráter de Deus. E hoje nós chegamos então, irmãos, no capítulo 2, de 2 a 20, que é o clímax. E qual é esse clímax? Eu vou andar pela fé. É o que Deus manda Abacuque fazer. Abacuque, ande pela fé. Não ande por aquilo que os seus olhos estão vendo. Não olhe o que está à sua volta, não olhe o que está diante de você. Abacuque, não olhe o que está acontecendo no seu quintal, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua cidade. Abacuque, tenha fé. É isso que Deus está dizendo para ele. Capítulo 2, verso 4: o justo viverá pela sua fé. E viver pela fé, irmãos, não é viver por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Muitas vezes nós queremos viver por aquilo que os nossos olhos veem, pautar naquilo que nós estamos vivendo, podemos experimentar, mas não é isso. A vida pela fé está contemplada na pessoa, no caráter e naquilo que Deus é. Então Deus chama Abacuque agora para uma vida de fé e uma disposição. Ande com fé, caminhe com fé, viva com fé.
E é isso que nós temos que fazer também, irmãos, na nossa vida. Nós temos que propor no nosso coração caminhar por fé, dia a dia, de fé em fé, a cada dia, cada situação, um novo contexto. Porque se nós formos viver pelo que os nossos olhos veem, querendo de nós, vamos estar numa situação pior ainda do que Abacuque. O homem de fé crê que o Todo-Poderoso punirá os ímpios por causa dos seus pecados. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Abacuque, não se preocupe com os ímpios, não se preocupe com os pecadores, não se preocupe com os injustos. Eu vou cuidar deles, eu vou tratar com eles no tempo determinado. Você não tem nada a ver com isso. Você viva pela fé. Você não perca a sua fé. Você não esmoreça na sua fé. Mantenha a sua fidelidade em mim. Deixe o ímpio, deixe o pecador, deixe o injusto comigo, que eu vou ter no momento certo um encontro com eles e eu vou tratar com eles. Então, irmãos, nós que vivemos pela fé, o homem de fé crê que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele quem governa, Ele quem domina, Ele quem age. É Deus quem vai fazer isso. É Deus quem vai trazer a justiça no tempo oportuno. Nós não precisamos ficar preocupados com isso. Olha essa imagem. Você consegue ver direito essa imagem? Nós temos aqui o que é uma rebelião em um presídio. Nós temos aqui uma pessoa amarrada e provavelmente vai ser queimada porque estão colocando algum produto inflamável num colchão que está enrolado na pessoa. Nós temos aqui uma outra pessoa, com as mãos amarradas, já com o rosto espancado. Essas pessoas entraram lá dentro do presídio ou elas já estavam lá dentro? E aí nós temos aqui uma frase que ilustra isso, direitos humanos. É uma coisa contraditória. Como que alguém na mesma situação, na mesma condenação, pode fazer mal para uma outra pessoa e mesmo assim querer para a sua vida direitos humanos? É o que Abacuque estava vivendo. A Babilônia, o ímpio vindo sobre o justo. E Abacuque era homem de Deus, mas a nação estava em pecado. A nação estava afastada de Deus. E Abacuque queria que Deus fizesse justiça do jeito dele para uma nação pecaminosa. É quase como nós estamos vendo aqui, alguém que está numa condição de pecado, querendo ser mais justo do que alguém que está na mesma condição do que ele. O povo de Judá, a nação de Judá estava longe de Deus, e por causa disso Deus estava mandando os babilônicos para subjugar eles. Mas Abacuque queria o quê? Queria que Deus livrasse, porque ele se achava não digno de receber o castigo que Deus estava preparando para aquela nação. Então, meus irmãos, parece que às vezes a justiça de Deus não está sendo feita. Algumas vezes a justiça de Deus não está sendo executada. Algumas vezes nós estamos vivendo uma situação de injustiça, e era a impressão do que o nosso amigo Abacuque estava tendo. Ele tinha uma impressão de injustiça. É isso que ele começa lá no primeiro capítulo dizendo: até quando, Senhor? Deus, até quando eu vou ver tudo isso e o Senhor não vai fazer nada? Injustiça. Até quando eu vou ficar preso a essa realidade? Ou nós temos a impressão de que a justiça só vale se for a nosso favor. A impressão que Abacuque tinha era essa: a justiça só é válida se ela me favorecer. Mas não era o que o povo estava vivendo, porque o povo estava sendo castigado, subjugado, para que eles pudessem voltar para Deus. Irmãos, a justiça é Deus quem faz, como Ele quer, da maneira com que Ele quer, e não da maneira com que nós queremos. Deus vai imputar a justiça sobre a terra, sobre o pecado, sobre a impiedade, no tempo certo, no momento certo. Ao chegar a hora exata, Deus vai fazer justiça. Abacuque clamava por justiça imediata, e Deus estava dizendo para ele: Abacuque, espera. Versículo 3, capítulo 2, a visão ainda é para um tempo determinado. Abacuque, não vai ser agora.
Não vai ser agora que eu vou fazer justiça. Não vai ser agora que eu vou subjugar a Babilônia. Não vai ser agora que eu vou trazer livramento. Isso vai acontecer no tempo que eu determinar. Tempo, irmãos, como isso é complexo para nós. Como que para nós o tempo é importante, um dia para nós é importante. Uma semana para nós é importante. Um ano para nós é importante. Esperar um dia, esperar uma semana, esperar um mês para nós é algo angustiante, é algo difícil. Mas para Deus, tempo é insignificante, porque Ele é eterno. Ele coexiste desde a eternidade. Deus não está preso ao tempo, mas nós estamos limitados a isso. Então Abacuque diz, Deus fala para ele: olha, Abacuque, não se preocupe com o tempo. Você quer que as coisas aconteçam agora, mas fica tranquilo, eu tenho o tempo determinado para o fim. Então, meus irmãos, Deus vai fazer justiça no tempo certo, e só Ele pode fazer isso. E só estarão livres da justiça divina quem tem um compromisso com Cristo. Só não vai ser julgado, condenado, punido quem tem uma vida com Jesus. E é o que Deus está dizendo para Abacuque, Babilônia, aquela nação cruel, aquela nação rebelde, aquela nação impetuosa, eles vão receber o castigo deles. Mas como você é justo, você não vai ser castigado da mesma proporção. Então, irmãos, Deus está preparando um dia de julgamento. Deus vai exercer a sua justiça soberana quando? Ele determina quando. Sobre quem vai ser isso? Sobre os pecadores, sobre os ímpios, sobre os maus. E nós estaremos livres dessa condenação. Isso é vida de fé. Nós temos aqui, irmãos, alguns passos de fé. O primeiro passo de fé qual que é? Qual que é o primeiro passo de fé? Crer na resposta de Deus. Crer que Deus vai trazer uma resposta para as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 2, Abacuque escreve a visão. Pega uma tábua e escreve aquilo que eu estou dizendo para você, para que todo mundo possa ler. Para que quando isso que eu estiver falando acontecer, você lembre que foi eu que disse. Escreve para que as pessoas possam ter isso bem visível. E não escreve pequenininho, não, escreve com uma letra bem grande, para que quem passar rápido também possa estar lendo aquilo que eu vou escrever para você. Abacuque, creia, eu vou fazer. E você não se esqueça disso. Para você não esquecer, pegue uma tábua, escreve a visão, para que todo mundo possa lê-la. Irmãos, nós temos que crer nessa resposta de Deus, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque ela vai vir, ela não vai tardar. Parece que aqui nós temos uma contradição. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não vai demorar. Meus irmãos, nós estamos dispostos a esperar? Nós estamos dispostos a aguardar? Nós queremos aguardar a resposta de Deus? Nós queremos manter a nossa fé até que Deus responda as nossas orações, os nossos dilemas? Nós estamos dispostos a ter essa objetividade, a crer nessa resposta de Deus? Ele vai responder. E dentro dessa resposta ele fala: olha, o arrogante, o ímpio, a sua alma não é correta, ele faz coisa errada, ele é pecador, ele não tem noção de santidade, mas o justo, você vive pela sua fé. E dentro dessa resposta nós temos duas questões: a promessa de um julgamento. Qual que é a promessa do julgamento? Deus vai fazer justiça e juízo sobre as pessoas. Vai chegar um dia em que o julgamento de Deus acontecerá. E a segunda questão, a promessa de um livramento. Então, Abacuque, eu vou fazer o julgamento, vou condenar os ímpios, os maus, mas o justo, ele vai ter a sua vida salva. Abacuque, abra o seu olhar, erga a sua cabeça. Eu vou fazer justiça, eu vou exercer o juízo e você vai ser livre desse julgamento. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que crer que a promessa de Deus de julgamento vai se realizar.
no tempo certo, na hora certa. E nós temos que crer também que o livramento para a minha vida e para a sua vida também vai acontecer. É uma verdade. Porque a nossa esperança está justamente nisso. Quando Deus fizer a sua justiça, condenando o ímpio, castigando o pecador e livrando aquele que é justo, aquele que é temente a Deus. Segundo passo de fé é crer na vaidade crescente do ímpio. Irmãos, as coisas não vão melhorar. A impiedade dificilmente vai mudar. As coisas dificilmente vão se transformar. Por quê? Porque a tendência natural é que a impiedade aumente cada vez mais. Você está pagando gasolina mais cara, você está pagando energia mais cara, você está pagando inflação mais cara, e a tendência do país é piorar as coisas. A impiedade, a vaidade, a impiedade dos ímpios, irmãos, vai continuar cada vez mais. Vai mudar, vai ter transformação aonde? Na vida daquelas pessoas que se chegam a Deus. Mas aqueles que não estão vivendo com Jesus, as pessoas que não têm Deus, as coisas vão piorar cada vez mais. Elas vão se agravar cada vez mais. Versículo 5, 3 coisas Deus fala para Abacuque no versículo 5. Além disso, o vinho, e a palavra vinho pode ser traduzida como bens, como posses. Além disso, as posses são traiçoeiras. O homem arrogante não permanece. O seu desejo impetuoso é como o inferno, o Sheol, como a morte que nunca se farta. Mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. O que Deus está dizendo para Abacuque é que as coisas iriam ficar cada vez piores por causa dessas 3 coisas. A impiedade vive na ilusão da riqueza, a arrogância incessante e a cobiça. Irmãos, é isso que domina o mundo, é isso que domina a sociedade. E nós temos que cuidar para não ser dominados por isso também. Nós temos que cuidar para não imitar o mundo, não imitar os ímpios e cair também na ilusão da riqueza, na nossa arrogância e na cobiça. Porque é isso que destrói as pessoas, é isso que afunda as pessoas, é isso que aumenta a maldade, é isso que aumenta a impiedade. E sabe qual que é a consequência para esse estilo de vida? A partir do versículo 6 até o final do capítulo 2, nós vemos, irmãos, 5 palavras de condenação. O inevitável castigo divino. Deus dá uma sentença para os opressores. Capítulo 2, do 6 até o 8. O que são os opressores? Aqueles que oprimem as outras pessoas. Olha o que Deus fala para Abacuque. Abacuque, você está preocupado com os ímpios? Você está preocupado com o que está acontecendo? Você está me questionando porque eu não estou fazendo justiça? Você está me questionando porque eu não estou respondendo? Você está me questionando porque eu não estou agindo? Abacuque, calma. Olha o que está reservado para o ímpio, para a Babilônia e até para o judeu que estava afastado de Deus. Versículos 6, 7 e 8. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Opressores, pessoas que oprimem, tomando, roubando, fazendo coisa que não deve. Não se levantarão, verso 7, de repente os teus credores, não despertarão os que farão estremecer, então servirás de despojo para eles. Aquele que hoje está oprimindo, aquele que está pegando indevidamente, aquele que está se apossando indevidamente, ele vai pagar com a mesma moeda, porque aquele a quem ele roubou vai vir e vai pegar de volta o que ele foi roubado. Verso 8: visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Abacuque, a Babilônia está dominando, a Babilônia está invadindo, está sobrepujando todas as nações.
Mas Abacuque, sabe de uma coisa? Eles não vão durar para sempre. Daqui a algum tempo vai vir uma outra nação mais forte do que eles. E essa outra nação vai dominar a Babilônia. E tudo que a Babilônia roubou, essa nação vai roubar deles. Tudo que a Babilônia fez de maldade, essa outra nação vai vir e vai fazer de maldade sobre a Babilônia. Abacuque, deixa eu falar uma coisa. O mal que a Babilônia está fazendo sobre vocês, eles vão receber na mesma moeda, na mesma medida, na mesma altura das outras nações. Então, meus irmãos, o que isso tem a ver comigo e com você? A impiedade do ímpio, o pecado das pessoas, a maldade que as pessoas estão fazendo, elas vão receber isso de volta na mesma medida. Nós não temos que nos preocupar com isso. Deus vai fazer no tempo oportuno o devido julgamento, uma sentença para quem oprime os outros. Por isso que nós não devemos ser opressores, porque se nós oprimimos outros, nós vamos também pagar na mesma moeda. Segunda sentença, a corrupção, versículo 9 e versículo 11, até o versículo 11. Ai daquele que adquire para si para sua casa lucros criminosos, para pôr no seu ninho alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que é corrupto. Você está preocupado com os mensalões? Você está preocupado com os desvios? Com as corrupções? Querido, não se preocupe com isso. Deus vai fazer justiça. E aquele que está corrompendo, ele vai pagar na mesma moeda. O versículo 11 fala que aquele que está se corrompendo, está construindo impérios, esses impérios vão ruir sobre a cabeça do corruptor. Essas pessoas que roubam, que defraudam, que desviam, será que eles vão usufruir de tudo isso? Não. Eles vão padecer lá no inferno, o sofrimento, a condenação. Tudo que eles estão acumulando, a corrupção, tudo que estão construindo de maneira desonesta, vai cair sobre as suas próprias cabeças. A terceira sentença do profeta Abacuque, versículo 12 em diante. Olha o que diz: ai daquele que edifica cidade com sangue e alicerça com maldade, acaso não procede do Senhor dos exércitos o que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ai daquele que é violento, ai daquele que despreza o Senhor, ai daquele que cultiva a maldade na sua vida. Deus vai vir sobre essas pessoas, Deus vai exercer o juízo sobre essas pessoas, e aquele que despreza a Deus por causa da sua maldade vai ter que suportar a presença e a glória de Deus sobre as suas vidas. Abacuque, não se preocupe com esse tipo de gente, não se preocupe com essas pessoas, porque elas vão experimentar no tempo oportuno a glória de Deus. Se hoje elas viram as costas para a glória de Deus no tempo do julgamento, elas vão ter que usufruir, elas vão ter que suportar a glória de Deus nas suas vidas. A quarta sentença é sobre a imoralidade. Olha o que diz o verso 15: ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida ao seu furor, e embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará, pois por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nele habitam. Abacuque,
não se preocupe com a imoralidade. Aquele que é imoral, aquele que comete esse tipo de pecado, ele vai ser envergonhado por mim. Não fique preocupado com esse tipo de gente. E a última sentença é sobre o idólatra. Verso 18 até o versículo 19. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? A imagem de fundição, o que ela pode ensinar? Ela ensina a mentira. Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda, desperta, por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Abacuque, não se preocupe com a idolatria, porque o idólatra, ele vai padecer pela sua ignorância. Você é justo, você vive pela fé, você tem que crer na minha palavra. E o texto termina, meus irmãos, com a quarta visão da fé. O quarto ato de fé é crer na visível soberania do Senhor. O versículo 20 termina: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui Abacuque mostra a majestade e a reverência que nós temos que ter diante de Deus. Queridos, vamos recapitular algumas coisas importantes aqui. A primeira delas: você é justo ou você é ímpio? Você é justo ou você é ímpio? Já respondeu? Amém? Nós, como justos, qual que é a nossa posição, qual que é a nossa postura diante de Deus? É viver pela fé. Por que Deus fala para Abacuque: Abacuque, viva pela fé? Porque nós vimos aqui que ele não estava vivendo pela fé. Ele estava preso àquilo que estava ao seu redor. A corrupção, a maldade, a violência, a injúria, uma série de coisas que ele estava vendo, estavam pautando a sua vida. E diante daquilo que os olhos dele viam, um aparente silêncio de Deus, ele entrou em crise. E aí então Deus vai dizer para Abacuque: viva pela sua fé. O ímpio, o injusto, o pecador tem a sua alma indigna, mas você que é justo, viva pela sua fidelidade. Irmãos, essa palavra de Deus vai mudar a vida de Abacuque. Essa experiência e esse clímax de toda essa situação vai transformar a vida desse homem. Porque a partir dessa resposta de Deus, Abacuque, viva pela fé, eu vou punir o ímpio, o pecador, abriu o olhar dele para quem era Deus, para a pessoa de Deus, para o Todo-Poderoso. E ele passou a confiar que Deus faria no tempo oportuno a justiça. E ele tinha que esperar por esse tempo. Ele tinha que aguardar com fé o cumprimento dessa visão. Meus irmãos, quando nós olhamos a nossa circunstância de vida hoje, você pode estar olhando ao seu redor hoje e contemplando aquilo que talvez Abacuque estava contemplando: maldade, impiedade, injustiça, uma série de coisas. E tudo isso parece que Deus está tão distante, que Deus não está ouvindo, Deus não está respondendo. Mas aí Deus vem para você e fala assim: querido, viva pela fé. Meu filho, não paute a sua vida naquilo que está ao seu redor. Meu filho, feche os seus olhos. Não deixe a sua vista te enganar. Feche os seus olhos. Apenas creia, apenas confie, viva pela sua fé. Quando nós entendemos isso, e quando nós paramos de ficar olhando tudo o que está acontecendo ao nosso redor e querendo uma explicação, uma justificativa, querendo alguma coisa de Deus, nós vamos entrar em crise.
Porque nem sempre aquilo que está ao nosso redor nós vamos entender, nós vamos compreender no projeto, no propósito, na infinidade da vontade de Deus. Abacuque esperou muito tempo. Depois dessa conversa com Deus, os babilônicos vêm, subjugam a nação, levam o povo escravo. Depois de 70 anos no cativeiro, Deus então levanta uma nova nação para fazer justiça, para punir os babilônicos, para castigá-los e para poder então devolver à nação a sua terra e eles poderem experimentar a presença de Deus. Irmãos, eu não sei se a sua experiência de vida está igual a de Abacuque ou não. Eu não sei como está a sua experiência com o Senhor. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos tempos que tem te abalado, que tem te oprimido. Mas uma coisa só eu posso dizer nesse momento, queridos: pare de olhar ao redor. Porque nem sempre o que você quer que mude ao seu redor vai mudar hoje. Nem sempre o que nós queremos que seja transformado ao nosso redor vai mudar hoje. Nem sempre aquilo que eu quero que aconteça hoje vai acontecer hoje. Nem sempre vai acontecer hoje o que eu quero que aconteça hoje. E se não acontecer hoje, a gente perde a fé? A gente se desespera? A gente se entrega? Não. Nós continuamos crendo. Nós continuamos esperando. Nós continuamos confiando. Escreve. Registra lá no seu coração. Promessa de Deus, a visão de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus tem contemplado para mim e para você. Escreve, deixa registrado. De vez em quando dá uma olhada, dá uma recapitulada naquilo que você escreveu, naquilo que Deus te concedeu. E espera, porque certamente vai chegar. O justo vive pela sua fé. O justo não vive pelo que os seus olhos estão contemplando. Quem vive pela visão, pelos olhos, muitas vezes são os ímpios. Nós temos que viver pautado na nossa fé, crendo naquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. O que você está esperando de Deus? O que você tem buscado de Deus? O que você tem esperado? Quanto tempo você tem esperado isso acontecer? Não é para agora, Abacuque. Vai vir, vai chegar, vai acontecer, mas não é para agora. É para um tempo futuro. Senhor, como nós queremos uma resposta imediata. Senhor, como nós queremos uma resposta objetiva. Como nós queremos ver as coisas mudando ao nosso redor. A transformação das pessoas que estão ao nosso redor. A melhoria das nossas condições de vida, de trabalho,
de família, de saúde, de moradia. Como nós queremos que isso aconteça. Mas muitas vezes nós não vemos, não contemplamos essas mudanças, e o nosso coração se entristece, a nossa alma se entristece, e aí nós desanimamos, talvez até nós duvidemos do Senhor. Mas uma coisa só o Senhor quer que nós não esqueçamos: que a nossa vida é pautada pela fé. A fé na palavra de Deus. A fé no cumprimento do juízo de Deus sobre os ímpios, os maus. A fé na salvação do justo, na recompensa do justo. Deus, não nos deixe esquecer das tuas promessas, do teu cuidado, do teu grande amor por nós. Não pelo que nós vemos, mas pelo que o Senhor é, e pela tua fidelidade, Pai. É nisso que nós queremos estar pautados. Os ímpios vão receber no tempo certo o seu castigo, pelo que as suas obras são merecedoras. Que nós nos preocupemos, ó Pai, conosco, com a nossa vida com o Senhor, a nossa dependência do Senhor. Nós oramos neste propósito, em nome de Cristo Jesus. Amém.